Olá, amiga ou amigo. É para mim um prazer encontrar-me a cada semana contigo para juntos estudarmos estas lições da Bíblia que nos ajudam a compreender melhor o plano da salvação e, especialmente, o grande amor de Deus por cada ser humano. Eu convido-te a que partilhes este vídeo, que é um pequeno resumo do nosso manual de estudos deste trimestre, com os teus amigos, quer partilhando o link da Rádio Tranquilidade, onde podes ouvir, ou então do nosso canal do YouTube ou da página Facebook 2 Minutos com Ele. Eu aproveito esta oportunidade para te convidar a fazeres gosto nos nossos canais, pois assim estarás ajudando a levar a Palavra de Deus a mais e mais pessoas. Apesar de estarmos a publicar isto um pouco mais tarde do que o normal, isto deveu-se a razões técnicas e logísticas, por estarmos de férias neste momento, mas aqui está o resumo da nossa lição sobre esta aliança de Deus com a humanidade. A semana passada nós falámos da nova aliança referida pelo profeta Jeremias, mas que na realidade, de novo, só tem a palavra nova, pois é uma velha aliança feita por Deus com Adão e Eva já no Jardim do Éden e renovada sucessivamente, quer individualmente, quer coletivamente, conforme vimos atrás. Nesta nova fase da aliança, há um elemento adicional que a reforça e que, como já referimos, é o facto de Jesus se ter envolvido pessoalmente nesta aliança. É por isso que Paulo lhe chama uma superior aliança. É disso mesmo que fala o texto base da nossa lição, que vem na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 9 e no verso 15, e diz assim: portanto, Cristo é mediador de uma nova aliança. Por ela, os que foram chamados recebem os bens eternos que Deus lhe prometeu como herança. Isto é possível porque já se deu a morte de Cristo, que perdoou as faltas cometidas no tempo da primeira aliança. Temos referido algumas vezes que o sacrifício de Jesus para o perdão dos pecados da humanidade estava exemplificado no ritual do santuário. Inicialmente, esse santuário era chamado de tabernáculo, pois o seu início era uma tenda que foi substituída mais tarde, muitos anos mais tarde, pelo templo no reinado de Salomão. Nesse ritual, o pecador trazia ao tabernáculo ou ao templo um cordeiro sem defeito. No pátio, ele confessava os seus pecados com as mãos colocadas sobre a cabeça do animal, degolava-o ele próprio e depois o sacerdote salpicava parte desse sangue do animal sobre o altar dos holocaustos e depois também sobre o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo dentro do templo ou do santuário, queimando também parte do cordeiro sobre o altar dos holocaustos. Desta forma, e de um modo simbólico, os pecados confessados eram transferidos do pecador para o cordeiro e deste, tanto para o altar dos holocaustos, onde era queimado em sinal de que esses pecados eram apagados, esquecidos por Deus, e depois para o santuário, que simbolizava o sacrifício de Jesus, sendo posteriormente limpos do santuário no grande dia da expiação, que por sua vez simbolizava também a morte de Jesus como perdão de todos os pecados confessados e perdoados por Deus. Sabes, todo este ritual tinha diversos objetivos. Primeiro, mostrar o grande amor de Deus pelo ser humano, passando também pelo simbolismo da morte expiatória de Jesus e para que o pecador sentisse quão terrível é o pecado e o sacrifício que Jesus fez por cada ser humano. O principal objetivo do ritual do santuário está expresso nas palavras do próprio Deus, ao dar instruções sobre a sua construção e sobre os passos desse ritual. Em Levítico, no capítulo 26, no versículos 11 e 12, Deus diz assim a Moisés: vou estabelecer a minha morada no vosso meio e não mais me hei de aborrecer convosco. Depois no versículo 12 diz: andarei convosco, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Reparaste bem? Deus diz que o santuário a ser construído simbolizava que, através desse santuário, do templo, de uma igreja, de uma capela ou qualquer outro lugar de adoração, Ele quer morar no meio do seu povo.
daqueles que o aceitam como Deus. Isso incluía não só os israelitas, mas todos aqueles que se chegassem a Ele numa casa de oração com o desejo de fazer a sua vontade, de lhe obedecer. Mas Ele vai ainda mais longe. Não se queria encontrar unicamente com o seu povo na casa de adoração ou oração. Ele quer andar continuamente conosco, ser o nosso companheiro de dia a dia, sermos as suas ovelhas, conforme refere Jesus, e Ele, o nosso pastor. Isto significa uma relação de intimidade de Ele conosco e de nós com Ele, pois em qualquer relação, para que esta possa progredir, tem de haver reciprocidade. Durante os primeiros 3 meses deste ano, vimos o livro do profeta Isaías e vimos que algumas das profecias ali referidas eram profecias messiânicas, profecias que apontavam para Jesus. E é a respeito deste ritual do santuário que Isaías se refere no capítulo 53 e no verso 5, onde ele diz assim: mas ele foi trespassado por causa das nossas faltas, aniquilado por causa das nossas culpas. O castigo que nos devia redimir caiu sobre ele. Ele recebeu os golpes e nós fomos poupados. O que Isaías está aqui a dizer é que Jesus foi ferido e crucificado, agora sabemos que foi desta maneira, por causa dos nossos pecados. O castigo, ou seja, o certamente morrereis por ferido por Deus, para quem desobedecesse e que nós merecíamos por termos pecado, foi sofrido por Ele. Tendo sido cada pecador arrependido e com os seus pecados confessados, livre da morte eterna. Como disse atrás, o ritual do sacrifício do animal foi a forma encontrada por Deus para relembrar o pecador daquilo que o pecado gera. Ao ser o próprio pecador a segurar o animal inocente e a degolá-lo, vendo e ouvindo-o berrar, estrebuchar, ele sentia aquilo que levava à consequência do seu pecado, aquilo que poderia acontecer a si próprio no futuro. O ritual seria um mero ritual, sem consequências, se o mesmo não levasse o pecador ao arrependimento e ao desejo de corrigir os erros que o tinham levado a apresentar aquele sacrifício. Foi isto que aconteceu com os sacerdotes que mandaram prender e matar Jesus. Era um mero ritual aquilo que acontecia. Mas poderás tu perguntar, por que é que agora não se continuam a oferecer os mesmos sacrifícios, se eles eram tão importantes para a compreensão das consequências do pecado? Quem nos dá a resposta é o próprio Jesus. Especialmente durante a celebração da última Páscoa com os seus discípulos, ele diz-lhes em Mateus, e isso vem relatado em Mateus no capítulo 26 e no verso 28, diz Jesus: pois isto é o meu sangue. Está-se a referir ao vinho que estava a ser bebido. O sangue da aliança de Deus derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Sim, a partir do momento da morte de Jesus, terminou o ritual do santuário. Lembras-te que na breve descrição que eu fiz do ritual, um dos passos era o salpicar o sangue da cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, com o sangue, salpicar com o sangue do cordeiro morto pelo pecador? Vê agora o que diz Mateus que aconteceu no momento em que Jesus expirou. Capítulo 27 de Mateus, os versículos 50 e 51. O versículo 50 diz assim: Jesus, porém, tornou a clamar e deu o último suspiro. E depois no 51, naquele momento, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Esta cortina era a única que existia no interior do templo. Era a que fazia a separação do lugar santo do lugar santíssimo, como dissemos lá atrás. Era aquela onde era salpicado o sangue carregado, entre aspas, com os pecados que tinham sido confessados pelo pecador. Quando ela se rasga, significa que já não havia mais, que ela já não seria mais necessária. O processo agora seria outro. Após a morte de Jesus e da sua ressurreição, Jesus ascende ao céu e aí inicia um novo trabalho. O mesmo trabalho que o sacerdote fazia no templo, quando o pecador ia oferecer o seu sacrifício. Paulo, escrevendo aos Hebreus, novamente, diz que no céu existe um templo ou um santuário
que foi o modelo para aquele que foi construído por Moisés no deserto e posteriormente por Salomão. Ele diz no capítulo 8 e no versículo 5: mas o serviço que estes sacerdotes desempenham não passa de uma cópia e uma sombra do que existe nos céus. Por isso é que Moisés, quando estava para construir o tabernáculo, recebeu do Senhor este aviso: faz com que tudo se realize conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, quer a construção, quer os serviços eram semelhantes. O autor da nossa lição compara assim o ritual do santuário terrestre com o santuário celestial, conforme dissemos atrás, Moisés viu. Diz ele, além disso, em vez de termos um animal amoral como nosso substituto, temos o Jesus sem pecado. Em vez de termos sangue animal, temos o sangue de Cristo. Em vez de termos um santuário feito pelo homem, temos o verdadeiro tabernáculo, o qual, como diz Paulo, o Senhor fundou e não o homem. E, em vez de termos um sacerdote humano, pecador e falho, temos Jesus como nosso sumo sacerdote a ministrar em nosso favor. Isto deve fazer-nos refletir nas palavras de Paulo, quando diz em Hebreus no capítulo 2 e no verso 3: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que maravilha! A salvação que nos dá Jesus. Jesus não só pagou a penalidade pelos nossos pecados, tendo-os levado sobre si na cruz, mas agora Ele está na presença de Deus como um mediador entre o céu e a terra, ou, se preferirmos, entre Deus e a humanidade. A boa notícia, como diz o autor da lição, a boa notícia da nova aliança é que agora, por causa de Jesus, os pecadores arrependidos têm alguém que os representa no céu perante o Pai. Alguém que ganhou para eles o que eles nunca poderiam ganhar para si. E isso é a justiça perfeita. Que possas ter compreendido um pouco melhor o significado destes símbolos, mas acima de tudo, que possas ter compreendido melhor o amor da divindade por ti e por mim. Pai nosso que estás nos céus, obrigado porque no teu infinito amor nos dás estes símbolos, nos dás estas descrições para nós podermos compreender melhor o trabalho de Jesus a nosso favor, não só através da sua morte, mas também agora o serviço de mediador que Ele faz entre nós, a respeito de nós, junto de ti, querido Deus. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo, para que ele possa também compreender este amor e possa, acima de tudo, transmiti-lo aos outros também. No nome de Jesus nós pedimos isto. Amém. Foi bom estar contigo. A semana que vem iremos para a penúltima lição destes nossos 3 meses e iremos falar um pouquinho mais desta nova aliança. Um abraço e até lá.